Bom, aqui fala sobre a parábola das 10 virgens e essa mensagem ela é bem comum, situada aqui em muitas igrejas, mas se a gente realmente se apegar aos detalhes que essa história nos traz, essa parábola nos traz, a gente aprende muitas coisas e vê que a gente ainda não aprendeu totalmente a história completa. Então, eu quero que vocês leiam aqui comigo o verso 1 até o 3, e a gente pausa no 3 e depois continua a leitura. E diz o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Aqui a gente encontra o quê? Que tinham 5 delas que eram nécias e 5 prudentes. O que é uma pessoa nécia? Alguém sabe dizer o que é uma pessoa nécia? Desprovida, assim. Perdida, né? Então, nécio significa alguém que é insensato espiritualmente, ou seja, sabe o que é certo, mas não pratica. Por isso que a gente encontra, e às vezes a gente fala muito que o quê? Que é a parábola das 10 virgens, que é 5 prudentes e 5 loucas. Por quê? Porque elas são loucas não no psicológico, mas sim loucas porque elas não vivem o que elas pregavam, não vivem o que elas diziam. Então isso é uma loucura. Como que uma pessoa vive algo distorcido do que ela fala? Então isso é uma loucura diante dos olhos de Deus, porque você vai contra o que você diz. Então, isso significa o quê? O que é uma pessoa que é nécia? Ela vive sem pensar nas consequências espirituais, age com descuido em relação às coisas de Deus, tem uma fé superficial ou negligente. Então ela vai contra tudo aquilo que ela prega, ela não vive o que ela prega. Então isso é uma pessoa nécia, por isso que é considerado como uma loucura. Nécio é descuidado, despreparado e vive no automático. Foi até aquilo que a gente comentou na lição, que ele vive despreparado. Então quando alguma coisa na rotina pega ele de surpresa, ele fica em pavor, ele não sabe como agir. E foi isso que aconteceu com as 10 virgens, né? Elas se pegaram em pavor. Por quê? Porque elas não esperavam aquilo que ia acontecer. Mas isso aí é que está o perigo. O cristão ele tem que estar preparado, independente da situação. Não só quando a gente acha que vai encontrar alguma coisa, mas independente. Na sua semana você pode ser questionado por alguma coisa, por uma pessoa que você acha que nunca iria chegar em você e tem uma pergunta. E aí, o que é que você vai responder? Então a gente tem que estar sempre preparado. O nécio não é aquele que não conhece a Deus, é aquele que conhece, mas vive como se não conhecesse. Então, se a gente for prestar atenção, as 5 virgens que eram nécias, elas conheciam a Deus, sim ou não? Sim. Conheciam, mas elas viviam como se não conhecessem. Olha que detalhe importante, que a gente pouco percebe isso na história, na parábola das 10 virgens. Elas conheciam, sabiam que era Deus, mas viviam como se não conhecessem Ele. Viviam como se Deus fosse qualquer pessoa, como se realmente fosse uma pessoa ignorante, que não tivesse conhecimento. E isso é uma pessoa nécia, por isso que é uma loucura. Uma pessoa nécia também pode ser considerado louco. Quando chegamos nessa parábola, muitas vezes ouvimos as 10 virgens prudentes, 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, porque elas não se prepararam. E isso é uma loucura, como a gente viu, que é incoerência. Então elas viviam de acordo totalmente distorcido, não era de acordo com a palavra de Deus. Já vamos ver aqui o que são pessoas prudentes. São pessoas que se mantêm em constância com Deus, pensam no hoje e no futuro espiritual. E é isso que acontece. A pessoa que ela é prudente, ela não só pensa no agora, não só aqui, mas ela olha aqui e olha futuramente. Por quê? Porque ela sabe que sempre tem que estar em constância com Deus, sempre tem que estar preparada. E é aqui que a gente vê que as prudentes, elas estavam preparadas, porque elas estavam preparadas antes do noivo chegar e quando o noivo chegou. Então a gente vê aqui a diferença de que as nécias, as loucas, elas estavam nem preparadas no hoje delas, nem preparadas
versículo 42, que faz uma interligação muito importante com essa parábola. Todos encontraram? Sim. Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, é um texto que vai muito de encontro com isso, com essa parábola. Por quê? Porque realmente a gente não sabe o dia que Cristo voltará. E esse texto não serve só para a volta de Cristo e só para a gente realmente olhar para Cristo, mas em qualquer situação da nossa vida. Porque a gente não sabe o dia que Cristo vai voltar, a gente não sabe o dia que a gente pode ser questionado, o dia da semana que pode acontecer alguma coisa, a gente tem que ter uma resposta. Então esse texto serve para tudo isso, porque a gente tem que vigiar. E vigiar não é você ficar desesperado, mas você sempre ficar atento àquilo que pode acontecer na sua vida. Não só quando alguma coisa acontecer, mas antes dela acontecer. E isso é vigiar. Vigiar não é só no momento que você está vivendo, mas antes dele acontecer. E isso não é você viver na ansiedade ou ansioso por algo que ainda não chegou. Não é isso. Porque a ansiedade realmente não é algo bom que não faz o benefício ao ser humano. Mas você confiar em Cristo e confiar na palavra que Ele deixou. Amém. E é aí que a gente se prepara. Tanto antes quanto no momento que está acontecendo. Amém. E continuando a leitura, no versículo 3, volta lá para o capítulo 25, e no versículo 3, continua dizendo assim: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, verso 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que é o azeite? O Espírito Santo. E a gente vê aqui que elas não levaram só a lâmpada, mas levaram também o azeite. E o que é a lâmpada? É o quê? A palavra de Deus. É o testemunho vivo da palavra de Deus, é Cristo, sim. Então a gente vê aqui que elas não levaram só a lâmpada, mas também o azeite. Por quê? Porque a lâmpada sem o azeite não funciona. É uma junção. É um quebra-cabeça, um complementa o outro. E mostra que a relação alerta, né, mais um pouco, mais ou menos, esse versículo, nos alerta que a gente precisa de comunhão dos dois juntos, do Espírito Santo e da palavra de Deus, porque a palavra de Deus aberta, sem a instrução do Espírito Santo, sem a instrução de Deus, é um livro vazio, um livro qualquer. Porque se você estudar aqui e abrir essa palavra, você ler por ler, você não vai entender nada. Então, ao você abrir a Bíblia, você tem que ler ela com propósito, com sentido, para que ela venha a fazer sentido para você, para a sua vida, para que você venha a ter discernimento. E quem faz você ter esse discernimento é quem? O Espírito Santo. É o azeite que a gente precisa. E o Espírito Santo é esse azeite. É uma das partes mais importantes desse versículo. O problema das virgens nécias não era a lâmpada, mas sim o azeite. Não tinha como ser compartilhado, algo que elas deveriam buscar, o Espírito Santo. Não tem como a gente compartilhar algo que a gente tem que ter um relacionamento. A gente consegue compartilhar o ensinamento que Cristo deixou para a gente. E isso é benéfico aos olhos de Deus. A gente não deve guardar as coisas só para a gente. Mas relacionamento não se compartilha, relacionamento se constrói. E é aí onde muitos se confundem. Porque como que as 5 virgens prudentes poderiam entregar o azeite às 5 virgens nécias se elas tinham um relacionamento íntimo com Deus e as outras não? Não pode. Não pode, porque é relacionamento. Como é que eu posso chegar aqui e mostrar o meu relacionamento íntimo com vocês? Que é algo que totalmente não é vivido. Então isso não vai chegar a vocês. Por quê? Porque tem que ser algo entre você e Deus. E foi isso que aconteceu com as 5 virgens que eram prudentes. Elas tinham um relacionamento. E a gente vê isso bem no livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 25. Abram em Gálatas, capítulo 5 e o verso 25. Gálatas 5, 25. Todos encontraram? Chegue no amém.
Amém. Chegue no amém. Fique na misericórdia, não. Gálatas 5, verso 25. Amém. Amém? Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então foi isso que as 5 prudentes elas fizeram. Elas viveram no Espírito e andaram também no Espírito. Ou seja, o que significa? Comunhão. Elas tinham comunhão e relacionamento. Então devemos viver de acordo com o Espírito Santo. Devemos viver em comunhão com Cristo, porque se não vivermos assim, a nossa vida se torna uma mentira. Tudo que conhecemos se torna uma mentira, porque a partir do momento que a gente se relaciona com Cristo, a gente não vive como Ele mandou, da verdade que a gente sabe, como hoje em dia a gente vive, se a gente sabe da verdade e a gente não vive o que a gente conhece, a gente não vive o que a gente prega, a nossa vida é uma mentira. Nós somos mentirosos, nos tornamos mentirosos a partir do momento que não vivemos aquilo que nós pregamos. Nos tornamos loucos. E nós não devemos ser como essas virgens, não devemos ser loucos, devemos ser prudentes, pessoas que são fiéis, que andam de acordo a Deus e que não deixam o azeite de lado. E é aí que a gente tem que se agarrar. Então, a gente volta para o verso 25 de Mateus, no capítulo 25. Volta para Mateus, tu não aguarda. Volta de novo para o capítulo 25 de Mateus e o verso 5. Para a gente continuar essa história. Amém. Amém? E continua dizendo assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí a gente entra aqui numa parte interessante da história. As virgens prudentes eram egoístas? Não. Por não darem o azeite? Eram egoístas? Não. O azeite é o Espírito Santo. Significa o quê? Intimidade com Deus, aquilo que você pede. Intimidade não se empresta. Um relacionamento individual se vive. Não tem como ser compartilhado. E aqui é que a gente entra aqui no impasse da história. Que realmente não tem como a gente compartilhar algo que a gente tem que viver com Deus, a nossa intimidade. Não adianta a gente vir aqui vazios e a gente não tem intimidade com Cristo. Tem muitas pessoas que conhecem a Deus, mas realmente não vivem com Ele, porque ainda não conseguiram conquistar essa intimidade. Não conseguiram encontrar realmente quem é Deus. E é aí que a gente tem que encontrar, a gente precisa. Diz que se a gente pedir, o Espírito Santo nos será dado. Mas como que nos será dado? A gente tem que correr atrás disso, porque Cristo já nos deu esse presente. Ele já nos estendeu o amor, Ele já nos deu a oportunidade. Então basta a gente querer, agora é a nossa parte, a gente tem que querer isso, a gente tem que buscar isso. E foi isso que as 5 virgens prudentes, elas fizeram. Elas foram e buscaram coisas que as netas não fizeram. Então faz parte de nós agora, olhando todo esse trajeto dessa história, que a gente tem que viver como as prudentes, ter sede disso, ter sede de buscar e não deixar nem a lâmpada e nem o azeite de fora. A gente tem que levar os dois, não só um, é o conjunto. E é isso que a gente tem que lembrar. Você pode andar com alguém que tem um contato forte com Deus, mas isso não te enche. Do que adianta você andar com uma pessoa que conhece a Deus, mas você não tem um relacionamento com Deus? Você andar com uma pessoa que conhece a Deus, tem um contato com Deus, é uma boa influência para você, você também aprende, certo? Mas isso não vai te proporcionar um relacionamento a partir do momento que você querer buscar isso também. Então, você andar com uma pessoa que é forte, tem um contato com Cristo, leva você a caminhos que são bons e lindos aos olhos de Deus. Mas você ter um relacionamento com Cristo é necessário. E é esse relacionamento que lhe muda.
azeite. Todo mundo começa, eu acho que sem um azeite meio perdido na vida. O problema é terminar a nossa história sem ele. Terminar a nossa vida sem um azeite, sem a lâmpada, sem Cristo. Esse é o mais doloroso, porque é o final. No final a gente espera o quê? Um final feliz. Um final ao lado de Deus. E Amém. nesse final a gente não pode deixar de fora nem o azeite, nem a lâmpada, nem Cristo. Amém. Nem o noivo. A gente tem que estar preparado para ter encontro com o noivo. E continua dizendo aqui na história, a partir do verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas não estão se apagando, mas já é tarde demais. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E antes aos que o vendem e comprai, mas já era tarde. Porque isso era algo que elas tinham que semear muito antes. Então é algo que a gente tem que fazer hoje. A gente precisa cultivar o nosso azeite hoje, a lâmpada hoje, para que não nos falte amanhã. Amém. E é isso que a gente tem que fazer, buscar. Mas as prudentes, na verdade, no verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mas as que chegaram a diz, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis e nem a hora. Olha que dor. Olha que dor. Não vos conheço. Imagine você viver isso e ouvir isso de Deus. Ouvir isso do noivo, de Cristo, da pessoa que você quer encontrar enquanto você está aqui na terra. Você tem sede de buscar Ele, de encontrar Ele, e você escuta dele que Ele não lhe conhece. Momento triste, não é assim? Triste, decepcionante, porque era algo que era para elas semearem e elas não semearam no momento que era para elas buscar. Por isso que se tornou uma loucura, porque o momento era agora. O nosso momento, se somos virgens prudentes hoje, é agora. É nesse momento aqui. Porque se a gente não for buscar agora, o que Cristo nos dirá? Que palavras Ele terá para nós? Eu espero que a palavra dele seja positiva e que a gente entre junto com Ele. Amém. E é aí que a gente tem que se fortalecer. E para finalizar a mensagem essa manhã, eu quero ler uma ilustração com vocês que vai muito referente à questão da parábola das 10 virgens, e peço que vocês prestem muita atenção e ouçam bem. Essa ilustração é sobre o avião sem combustível. E diz que um avião era moderno, potente, cheio de tecnologia, muito bonito, mas existia uma coisa que ele não podia perder: o combustível. Porque no chão ainda dá para resolver, mas e lá em cima? Como é que fica? Se acabar, não tem uma segunda chance. Enquanto a gente está aqui no chão, o avião ainda poderia se abastecer, mas lá em cima não, porque no céu não tem como abastecer. A vida espiritual é assim. Enquanto está tudo calmo, parece que dá tempo, mas quando chega a meia-noite, quando o noivo vem, não dá para abastecer no último momento. Ou você está cheio, ou você está em risco. Então, nós temos que encher, usar esse azeite como nosso combustível enquanto nós estamos aqui. Porque Cristo já nos deu esse privilégio, Deus nos deu esse momento para que a gente possa buscar Ele enquanto ainda há tempo, enquanto ainda existe tempo para nós. E Ele nos deixou esse exemplo de 5 virgens prudentes e 5 nécias, para que a gente não siga o exemplo errado. Ele deixou muito claro o caminho que devemos seguir e o caminho que devemos traçar. Que nós possamos realmente lembrar que Cristo nos ama e quer nos bem, Ele quer nos ver ao lado dele. Então, para isso, nós temos que buscá-lo. Amém. Temos que ir atrás do azeite. Isso aqui é um tesouro e nós temos que buscar.
frutificar diariamente. Amém. Se você não quer perder esse voo ao céu, fique em pé e vamos finalizar cantando um hino. Se ele não for o primeiro nessa manhã. Essa é a minha oração.